Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com você esteja tudo bem também. Vamos continuar a leitura da Bíblia no livro de Levítico, porque a gente está lendo o livro de Levítico e o livro de Marcos. Então, Levítico 6. Gente, agora eu vou usar óculos, então às vezes vocês vão me ver com óculos. Então, vamos lá então. Levítico 6. Mas os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus os entregou na mão dos midianitas, dos amalequitas. Então, esses foram os inimigos nessa época aqui. E eles foram, por 6 anos, eles ficaram na mão desses inimigos aqui. 6 anos. Até que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E o que esses inimigos faziam com o povo de Israel? Eles pegavam todos os mantimentos do povo, eles iam lá, levavam todos os mantimentos do povo, e eles matavam, eles destruíam, eles eram como os gafanhotos, destruía tudo. Esses inimigos, eles eram assim, chegavam e sempre fizeram isso por 6 anos. Levava todo o mantimento. O que o povo de Israel fazia? Eles escondiam o que eles podiam debaixo da terra, eles faziam um buraco e cavavam e se escondia debaixo para poder sobreviver. Levava mantimento e eles acabavam escondendo. Até que o povo começou a clamar a Deus e colocar diante de Deus essa situação. E aí, Deus falou para eles assim: bom, eu avisei vocês, mas vocês foram atrás de outros deuses, foram atrás desses. Eu falei para vocês não fazer aliança com eles, mas vocês foram. Mas Deus novamente se compadece do povo, responde ao clamor deles. E aí Deus vai falar, Deus vai mandar um anjo conversar com Gideão. Então, Gideão, ele tá numa dessas cavernas, aqui no Juízes 6, versículo 11. Ele tá numa dessas cavernas, lá, ele tá lá malhando trigo. E ele tá muito indignado, ele tá lá reclamando. Poxa, oh Deus, que é isso, Senhor? Olha aí, os inimigos vêm e levam tudo. E a gente tem que estar aqui se escondido para conseguir manter o mínimo possível, meu Deus. Cadê, meu Deus? Ele estava lá reclamando, malhando trigo e reclamando. Cadê, Deus, aquelas maravilhas que o Senhor fez no passado? Cadê suas promessas que falou que o Senhor seria com a gente, que não sei o que não sei o que lá. Olha a nossa situação, meu pai. Então ele estava aqui, Gideão estava reclamando, indignado. E aí apareceu um anjo sentado assim do lado e falou com ele. Aqui no versículo 13, Gideão. Então o anjo apareceu-lhe, então um anjo do Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito agora, porém o Senhor nos desamparou e nos entregou à mão do Midian. Então, ele falou assim com o anjo, né? Virou-se o Senhor para ele disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midian. Então, Deus falou para ele ir nessa revolta. Vai nessa tua força, vai nessa revolta aí, que é assim que você vai livrar o povo de Israel. Vai, eu conto com você.
Eu preciso de você para ir na frente com essa força e com essa revolta que esses homens estão fazendo com vocês. Vai nessa tua força. E virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos Mediã. Porventura não te enviei eu? O anjo falou assim: eu tô te enviando. Não tem desculpa. Porventura eu não te enviei? Vai você. Replicou Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor porquanto eu hei de ser contigo. Tu farias aos medianitas como se fosse um homem. Então ele falou, né? Vocês ouviram que eu acabei de ler, que ele falou assim: eu sou da família mais pobre e dentro da minha família eu ainda sou o menor. Então, daí ele falou assim, o anjo falou para ele: mas eu sou com você. E você vai sozinho, e você sozinho vai ser... eu vou estar contigo. Prosseguiu Gedeão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu que falas comigo. Então, ele pediu um sinal. Ele falou assim: ó Deus, eu quero saber se é você mesmo que está falando, porque se eu vou arriscar a minha vida, se eu vou lá com toda essa minha fé, com toda essa minha força, eu preciso confiar em algo, eu preciso saber que se eu não estou tendo uma miragem, se eu não estou tendo um sonho, se eu não estou tendo uma visão, se eu não estou sendo enganado. Então eu quero um sinal para ver se isso é verdade. Prosseguiu Gedeão: agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és que fala comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei aqui. Então ele falou assim: ó, quero que você espere aqui, anjo, e eu vou lá, vou buscar um presente para você. Se você estiver aqui, quando eu chegar, é porque então a palavra é verdadeira. E ponha diante de ti. Respondeu ele, o anjo: estarei aqui te esperando. Entrou por Gideão um cabrito, o fez com uma ênfase de farinha, bolo asmo por carnes, um cesto de caldo, numa panela de 300, trazendo-o debaixo do carvalho, lhe apresentou, mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo e põe sobre esta rocha, e derrama-lhe por cima o caldo. Ele assim o fez. Então, ele trouxe, né, as ofertas, aquele anjo, e o anjo ainda instruiu ele a colocar em cima de uma pedra e derrubar o caldo em cima daquelas ofertas. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Salom. E ainda até hoje, de hoje está altar em Ofrá Azebieta. Ai, meu Deus, que nome estranho. Então,
Então Gideão, ele ofereceu a oferta. O anjo do Senhor aceitou. E a oferta, Deus mandou fogo do céu e a oferta foi consumida. Isso quer dizer que ele aceitou a oferta. E ele falou: meu Deus do céu, eu vi o anjo face a face, eu vou morrer. E o anjo falou assim: não tenha medo, você não vai morrer. Então ele seguiu e foi depois mais, agora a gente vai ler depois mais ainda desse livro. E a gente saberá mais da história de Gideão. Pela 20ª, muitas vezes que o povo de Israel cai, se levanta, clama a Deus e Deus manda uma solução. Ficamos por aqui, até a próxima.